Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews, estamos começando mais uma videoaula de matemática. Hoje, pessoal, minha introdução será super curtinha, né? Pois temos bastante conteúdo para abordar nessa aula e eu não quero que fique muito extenso esse vídeo. Hoje continuaremos os nossos estudos sobre logaritmos e veremos as suas principais propriedades operatórias. Apresentarei também o que é a função logarítmica, que é o objetivo deste capítulo, e as características do seu gráfico. Quem quiser acompanhar, pessoal, é só pegar o livro e abrir lá na página 51, que tem tudo o que eu estou falando aqui. Beleza, pessoal? Então, bora começar! Vamos analisar algumas propriedades operatórias dos logaritmos. A primeira propriedade que eu gostaria de passar aqui para vocês é o logaritmo de um produto. A primeira expressão que vamos obter está relacionada com o logaritmo de produto de dois números em certa base, ou seja, qual será, pessoal, o logaritmo de b vezes c na base a? Ou seja, a elevado a qual número da b vezes c? Como que a gente pode fazer uma expressão para esse tipo de relação? Vamos fazer o seguinte, pessoal, olha, vamos chamar o logaritmo de b na base a igual a x e o logaritmo de c na base a igual a y. Agora vocês podem estar não entendendo por que nós utilizamos essa estratégia, mas logo vocês vão saber, tá, pessoal? Olha aqui, pessoal, o que nós sabemos pela definição de logaritmo? Nós sabemos, pessoal, se o logaritmo de b na base a igual a x, significa que a elevado a x é igual a b. E se o logaritmo de c na base a é igual a y, quer dizer que a elevado a y é igual a c. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar esses dois resultados aqui que nós obtivemos e jogar aqui dentro do nosso logaritmando. No lugar do b, eu vou colocar a elevado a x, e no lugar do c, eu vou colocar a elevado a y. Olha o que nós temos, pessoal. O logaritmo de b vezes c na base a vai ser igual ao logaritmo de a elevado a x vezes a elevado a y na base a. Propriedade da potência. Quando eu tenho potências com bases iguais, em uma multiplicação, o que eu faço, pessoal? Eu simplesmente vou somar os expoentes. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, que o logaritmo de a elevado a x mais y na base a, nós vimos pela propriedade do logaritmo que quando nós temos aqui, pessoal, uma potência dentro do logaritmando, onde que a base dessa potência é igual à base do logaritmo, nós temos que vai ser igual ao expoente. Então, logaritmo de a elevado a x mais y na base a é igual a x mais y. O que é x, pessoal? X nós falamos que é igual a logaritmo de b na base A. O que é y? Nós falamos que é o logaritmo de c na base A. Ou seja, pessoal, acabamos de concluir que o logaritmo de b vezes c na base A é a mesma coisa que o logaritmo de b na base A mais logaritmo de c na base A. Sendo assim, pessoal, o logaritmo do produto de dois números positivos em certa base é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números na mesma base. Então, o logaritmo de b vezes c na base A é igual ao logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira propriedade que eu gostaria que vocês soubessem, né? Agora vamos para a segunda propriedade, que é a chamada do logaritmo de um quociente. Analogamente, existe uma expressão relacionada com o logaritmo do quociente de dois números em certa base. Eu quero saber, pessoal, se existe alguma expressão para quando eu tenho uma divisão no meu logaritmando. Ou seja, o logaritmo de b dividido por c na base a. Será que eu consigo fazer algo com isso? Vamos fazer a mesma relação, pessoal. Vamos lá. Voltando ao que nós chamamos, né? Nós chamamos de logaritmo de b na base a de x e o logaritmo de c na base a de y. Aplicando a definição do logaritmo, novamente nós chegamos nessa relação. A elevado a x igual a b, a elevado a y igual a c. Vamos substituir, pessoal, nessa expressão? No lugar do b, eu vou colocar a elevado a x, e no lugar do c, eu vou colocar a elevado a y. Nós teremos, então, aqui, pessoal, logaritmo de b dividido por c na base a é igual ao logaritmo de a elevado a x dividido por a elevado a y na base a. O que acontece quando nós temos uma divisão, pessoal, com bases iguais? Nós vimos que quando nós temos isso, nós subtraímos os expoentes. Então, aqui nós temos que o logaritmo de a elevado a x menos y na base a é igual a x menos y. Só que, pessoal, o que nós falamos que é o x? O x ele é igual a logaritmo de b na base a. E o que é o y? Logaritmo de c na base a. Logo, nós temos o seguinte, pessoal, que o logaritmo de b dividido por c na base a tem que ser igual
ao logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A. Temos mais uma propriedade. Então, pessoal, quando nós temos divisões dentro do logaritmando, eu posso separar essa divisão como se fosse dois logaritmos. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar o logaritmo do primeiro número, que é o do numerador, e subtrair do logaritmo do denominador. Todos eles na mesma base A. Conseguiram perceber uma semelhança aqui, pessoal? Quando nós estamos vendo na multiplicação, eu somo os logaritmos, tanto do B quanto do C. Quando eu tenho uma divisão, eu vou subtrair. Isso não lembra alguma coisa, pessoal? Parece que está relacionado com a potenciação que nós vimos, né? Aqui são apenas algumas propriedades que vão ser muito importantes para a gente resolver alguns exercícios, tá, pessoal? Agora vamos para a terceira propriedade, que é o logaritmo de uma potência. Vamos obter agora, pessoal, uma expressão para quando nós temos o logaritmo, por exemplo, de b elevado a alfa na base A, ou seja, o logaritmo de uma potência. O que a gente faz, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o logaritmo de b na base A de x. E pela definição de logaritmo, nós vimos que podemos fazer o seguinte, né, pessoal? Se o logaritmo de b na base A é igual a x, a elevado a x é igual a b. Definição do logaritmo. Então, vamos pegar essa definição e no lugar desse b aqui, ó, a gente vai colocar a elevado a x. Vamos ver como vai ficar? Olha aqui, pessoal. No lugar do b, eu coloquei a elevado a x. Tudo bem? Então, eu tenho o seguinte, que o logaritmo de a elevado a x elevado a alfa na base A é igual ao quê, pessoal? Quando eu tenho potência da potência, propriedade da potenciação, o que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Então, o logaritmo de a elevado a x elevado a alfa é a mesma coisa que o logaritmo de a elevado a x vezes alfa. O que acontece quando nós temos isso daqui, pessoal? Eu posso simplesmente desaparecer com o logaritmo e sobra somente os expoentes. Sendo assim, eu vou ter que tudo isso daqui, pessoal, é igual a x vezes alfa. Tudo bem? E o que é x, pessoal? X nós sabemos que é o logaritmo de b na base A. Sendo assim, eu posso falar o seguinte, pessoal, que o logaritmo de b elevado a alfa na base A é a mesma coisa que alfa vezes logaritmo de b na base A. O logaritmo de uma potência da base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base dessa potência. As bases do logaritmo da potência e do logaritmo da base dessa potência são iguais. Conseguiram ver aqui, pessoal? Logaritmo de b elevado a alfa na base A é igual a alfa vezes logaritmo de b na base A. Tudo bem? Aqui nós temos a nossa relação. Agora que aprendemos o que é o logaritmo, suas principais propriedades, vamos aprender finalmente o que é a função logarítmica. Para isso, vamos analisar a seguinte situação. Vamos ler aqui, pessoal. A orelha humana percebe sons que variam de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado de intensidade, que é chamado de limiar da audição, até 1 watts por metro quadrado de intensidade, que é chamado de limiar da dor. A razão entre as intensidades máxima e mínima é igual a 10 elevado a 12. Ou seja, pessoal, o ser ouvido humano, o ser ouvido, a orelha humana, né, do humano, consegue detectar sons que vão desde 10 elevado a menos 12 watts por metros quadrados, né, o mínimo, né, que ele consegue escutar, e o máximo que ele consegue escutar é 1 watts por metro quadrado. Tudo bem? Apesar desses valores serem dados em watts por metros quadrados, o nível sonoro ele é comumente medido em decibéis. Vocês já ouviram falar sobre isso, né, pessoal? Já ouviram falar a quantidade, o nível mínimo de decibel que você pode emitir, por exemplo, em áreas urbanas, né, pessoal? Esse nível, que é o nível sonoro que nós chamamos de beta, ele é medido em decibéis e ele é dado pela seguinte fórmula. Olha aqui, pessoal. Beta igual a 10 vezes logaritmo de I dividido por I0. Nessa equação, o I é a intensidade qualquer. Ou seja, pode ser 10 elevado a menos 12, pode ser 1, pode ser 0,5, pode ser 10 elevado a menos 6, pode ser qualquer valor. E 0 é a intensidade mínima da audição humana, que é igual a 10 elevado a menos 12. O que vocês conseguem observar aqui, pessoal, nessa equação? Aqui nós temos uma função logarítmica. O nível sonoro beta, que é esse valor aqui, pessoal, lembra, esse daqui é o beta, tá? É uma letra grega, que é o B nosso, né? É o B grego, é o beta. Que depende dos valores de I, que é a intensidade do som.
e 0 é a intensidade mínima. Ou seja, pessoal, para diferentes valores de I, diferentes valores de intensidade, eu vou ter diferentes valores de beta. Ou seja, beta é em função de I. Para diferentes valores de intensidade, teremos diferentes valores de nível sonoro em decibéis. Desta forma, pessoal, podemos ver aqui também, ó, que nós temos um logaritmo, né? Só que aqui não tem nenhuma base aqui embaixo, né, pessoal? Quando não acontece isso, nós chamamos essa base de base 10. Então, toda vez que vocês verem, né, um logaritmo e não tiver nada embaixo, significa, na base, né, significa que a base é 10. Então, é somente uma forma de notação. Então, sempre vai ser base 10, tá, pessoal? Não se esqueçam, tá? Beleza? Agora, pessoal, vamos aprender um pouco como que uma função logarítmica ela pode ser representada, tá? Mas vamos analisar essa função por enquanto. Vai, vamos lá. Aqui eu tenho essa função, beta igual a 10 vezes logaritmo de i dividido por i0. O que acontece quando i é igual a i0? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir esse i da função por i0. Vamos ver o que vai dar. No lugar do i, eu vou colocar i0. i0 dividido por i0 é igual a 1. Qual que é o logaritmo de 1, pessoal? 10 elevado a quantos dá 1? Sempre será igual a 0, né, pessoal? O logaritmo de 1 sempre é 0. Sendo assim, eu vou ter o seguinte ponto. Eu vou ter um ponto i0 e o ponto, uma coordenada i0 e outra coordenada 0. Aqui está, pessoal, o nosso ponto cartesiano. Tudo bem? Agora vamos analisar quando o i é igual a 10 vezes i0. Vamos substituir 10 vezes i0 no lugar desse valor de i aqui na função. Então, como vai ficar? Eu vou ter aqui logaritmo beta é igual a 10 vezes logaritmo de 10 vezes i0 dividido por i0. i0 dividido por i0 é igual a 1, ou seja, vai ser 10 vezes logaritmo de 10. 10 elevado a quanto dá 10? 1, né, pessoal? Então, aqui eu vou ter que beta é igual a 10 decibéis. Sendo assim, pessoal, 10 vezes i0 é igual a 10 i0 e 10. Tudo bem? Eu tenho o nosso segundo ponto. Agora vamos analisar o terceiro ponto. Quando 10 ao quadrado vezes 0. Eu vou substituir o i por 10 ao quadrado vezes i0. Eu posso cortar i0 com i0, vai sobrar 100, não é verdade? Logaritmo de 10 vezes logaritmo de 10 ao quadrado. 10 elevado a quantos dá 10 ao quadrado? 10 elevado a 2, né? Então, no lugar desse log de 10 ao quadrado, eu vou colocar 2. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, vou ter o próximo ponto, que vai ser 10 ao quadrado vezes 0, vezes 20. Eu posso fazer isso também para 10 ao cubo, eu vou cortar i0 com i0, vai sobrar somente logaritmo de 10 elevado a 3 e vai ser 30. Mesmos passos, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês é só pausar o vídeo aí e tentar entender qual foi a lógica que nós pegamos. Nós simplesmente substituímos valores diferentes de i na função. Substituir o i por i0, deu 0. Substituir o i por 10 vezes i0, deu 10. Substituir por 10 ao quadrado vezes 0, deu 20. Substituir o i por 10 ao cubo vezes 0, deu 30. Esses são os valores. Agora vamos tentar colocar esses valores em um plano cartesiano, tá, pessoal? Note que os valores de i são muito pequenos, né? Pois i0 é igual a 10 elevado a menos 12. Se nós considerarmos na escala do eixo horizontal, 1 milímetro para i0 e 1 milímetro para cada decibel no eixo vertical, temos os 3 primeiros pontos da tabela representados no sistema de coordenadas cartesianas abaixo. Aqui eu tenho, pessoal, eu tenho aqui para o beta é igual a 0, né? Quando o i é igual a i0, o beta é igual a 10, quando o i é igual a 10 vezes i0, e o beta é igual a 20, quando o i é igual a 100 vezes i0. Olha como que essa função funciona, pessoal. Ela é um pouquinho diferente, né? Olha aqui, se nós ligarmos o ponto, né? Nós podemos ver que essa função ela tem a seguinte característica. Agora, vamos analisar como que a função logarítmica funciona. Vamos desenhar o gráfico dessa seguinte função. Vamos lá, pessoal. Logaritmo de x na base 2. Por exemplo, se o x é igual a 1 sobre 8, qual será o valor do meu f de x? Eu vou substituir aqui, então. Vamos lá. F de 1 sobre 8. No lugar do x, eu vou colocar 1 sobre 8. Logaritmo de 1 sobre 8 na base 2. 2 elevado a quantos dá 1 sobre 8? Nós sabemos que se eu elevar 2 a menos 3, o resultado é 1 sobre 8, não é isso, pessoal? Então, ó, nós podemos fazer o seguinte. O logaritmo de 2 elevado a menos 3 na base 2 é igual a menos 3. Sendo assim, agora eu vou ter o ponto 1 sobre 8 e menos 3. Vamos fazer a mesma coisa para f de 1 quarto? Vamos lá, ó.
f de 1/4, pessoal, é igual ao logaritmo de 1/4 na base 2. 2 elevado a quantos dá 1/4? Nós sabemos que se eu levar 2 a menos 2, dá 1/4. Então, no lugar de 1/4, eu vou escrever 2 elevado a menos 2. Sendo assim, o logaritmo, o f de 1/4 será igual a menos 2. Eu vou escrever agora o ponto 1/4 e menos 2. E agora, qual será o f de meio? No lugar aqui do x, eu vou colocar meio. Então, o logaritmo de meio na base 2. 2 elevado a quantos dá meio? Nós sabemos que é igual a 2 elevado a menos 1. Então, no lugar de meio, eu vou colocar 2 elevado a menos 1, sendo assim, o meu f de meio é igual a menos 1. Eu vou ter aqui meu próximo ponto. E agora, pessoal, f de 1. Nós sabemos que 2 elevado a 0 vai dar 1, né, pessoal? Toda vez que eu vou ter o meu logaritmando igual a 1, quer dizer, então, que o resultado do meu logaritmo é 0, tá, pessoal? Então, aqui eu vou ter o ponto 1, 0. E agora f de 2, pessoal. 2 elevado a quantos dá 2? 1, né, pessoal? Então, f de 2 é igual a 1. Então, eu vou ter o ponto 2 e 1. E 4, pessoal. 2 elevado a quantos dá 4? Eu tenho aqui que 2 ao quadrado dá 4, né, pessoal? Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, f de 4 é igual a 2. Eu vou ter o ponto 4 e 2. E o f de 8, pessoal? O f de 8 vai ser 2 elevado a quantos dá 8? 2 elevado a 3, né? Então, f de 8 é igual a 3. Sendo assim, eu vou ter o ponto 8 e 3. Aqui temos, pessoal, a coluna com as coordenadas separadas. Vamos colocá-las no gráfico aqui, pessoal. Eu tenho aqui a primeira coluna, né? Que a gente separou. Beleza? Se nós colocarmos no gráfico, olha o que nós podemos observar. Olha como que acontece. Parece com aquele gráfico que nós vimos, né, pessoal? Podemos ver aqui que os valores de y podem ser tanto negativos, pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Mas o de x nunca será negativo. Ou seja, o domínio aqui, pessoal, são para todos os valores de x, com exceção do zero, porque nunca chega a zero. Você consegue perceber aqui ó, que ela vai diminuindo, mas ele nunca chega a zero? Então, o domínio está nos reais positivos, diferentes de zero. Tudo bem? Vamos responder algumas perguntinhas aqui. A função representada nesse gráfico é crescente ou decrescente? Nós podemos ver aqui, pessoal, que conforme os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Então, a função ela é crescente. E qual que é o conjunto imagem dessa função? Olha, minha função, pessoal, ela pode ser qualquer valor negativo e qualquer valor positivo, não é isso? Ou seja, o conjunto imagem é formado por todos os números reais, ou seja, a imagem de f é igual aos reais. Beleza, pessoal? Agora vamos analisar uma outra função logarítmica. Agora é uma função que é x na base meio. Vamos lá, pessoal. Primeira função, ó. Qual que seria o valor da minha função quando x é igual a 1 sobre 8? Qual que é o logaritmo de 1 sobre 8 na base meio? Meio elevado a quantos dá 1 sobre 8? Olha, se eu levar meio ao cubo, eu sei que dá 1 sobre 8. Então, f de 1 sobre 8 é igual a 3. Sendo assim, eu vou ter o ponto 1 sobre 8 e 3. Vamos analisar fazendo a mesma resolução aqui para os outros valores, pessoal. f de 1 quarto, vai, vamos lá. 1 quarto. Logaritmo de 1 quarto na base meio. Meio elevado a quantos dá 1 quarto? Poxa, 1 quarto é como se fosse meio vezes meio, né? Então é meio ao quadrado. Então, pessoal, o logaritmo de 1 quarto na base meia é igual a 2. Por quê? Meio elevado a 2 é igual a 1 quarto. Sendo assim, eu vou ter o ponto 1 quarto e 2. E agora, meio, pessoal. Meio elevado a quantos dá meio? Meio elevado a 1. Então, eu vou ter o ponto meio e 1. Aqui, ó, o f de 1 agora, pessoal. Meio elevado a quantos dá 1? Nós sabemos que qualquer número elevado a zero dá 1. Então, toda vez que eu ter o meu valor de x igual a 1, eu vou ter que o valor do y ou do f de x será sempre zero. Então, eu vou ter o ponto 1 e 0. Agora, vamos analisar o f de 2. Meio elevado a quantos dá 2? Pessoal, o 2 ele é o inverso do meio. Então, aqui no caso, se eu levar o meio a menos 1, vai dar 2. Sendo assim, o logaritmo de meio elevado a menos 1 é igual a menos meio, menos 1. Sendo assim, eu vou ter o ponto 2 e menos 1. E agora 4, pessoal, f de 4. Logaritmo de 4 na base meio. Meio elevado a quantos dá 4? Olha, se eu elevar o meio a menos 2, dá 4, não é? Sendo assim, o f de 4 é igual a menos 2. Então, aqui eu vou ter o ponto 4 e menos 2. Da mesma forma, o f de 8 é a mesma coisa que meio elevado a menos 3, sendo assim, o f de 8 é igual a menos 3. Então, eu vou ter o ponto 8 e menos 3.
Beleza, pessoal? Agora vamos separar somente essa coluna aqui, beleza? Vamos lá. Vamos pegar essa coluna e desenhar um gráfico com ela, pessoal. Olhem o que aconteceu. Consegue observar aqui que o gráfico ele é um pouco diferente, um pouco não, é bem diferente do que nós vimos no exemplo anterior. Aqui nós temos uma função que está decaindo, né? Vamos analisar esse gráfico então, pessoal. Vamos lá. A função representada nesse gráfico é crescente ou decrescente? Note, pessoal, cada vez que eu vou aumentando os meus valores de x, os meus valores de y vão caindo. Então, ela é uma função decrescente. Qual é o conjunto imagem dessa função? Vocês conseguem observar que os valores de y eles podem ser tanto positivo quanto negativo e podem ser qualquer valor? Sendo assim, o conjunto imagem dessa função é infinito, né? Tanto para cima quanto para baixo, ou seja, serão todos os valores dos números reais. Então, um conjunto imagem formado por todos os números reais, ou seja, a imagem de f é igual aos reais. E com base nos dois gráficos que você construiu, quais são as condições para que uma função logarítmica seja crescente e decrescente? Olha, pessoal, nós tínhamos uma função aqui, ó, que é logaritmo de x na base meio, decrescente. E a outra era logaritmo de x na base 2, crescente. O que alterou uma em relação à outra foi a sua base. Quando a base ela deu 2, quando a base era 2, deu crescente. Quando a base era meio, deu decrescente. Nós podemos ver aqui, pessoal, que a função logarítmica é crescente se a base é um número maior que 1 e decrescente se a base é um número entre 0 e 1. Mesma coisa que nós vimos na função exponencial, né, pessoal? Acontece também para a função logarítmica. Se a base é maior que 1, é decrescente. Se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Eu falei decrescente? Eu não sei. Maior que 1, crescente. Se a base está entre 0 e 1, decrescente. Tudo bem, pessoal? Nos gráficos construídos, nós podemos observar algumas características em comum. Quando a base é um número maior que 1, pessoal, aqui, ó, quando a base é um número maior que 1, naquele caso a base era igual a 2, a função ela é crescente, porque conforme aumenta o valor de x, o meu valor de y também aumenta. Entenderam, pessoal? Então aqui nós temos a primeira característica. O gráfico da função ela nunca vai intersectar o eixo das ordenadas, ou seja, eu nunca vou ter um valor negativo de x, tá, pessoal? Beleza? E agora nós temos aqui, quando a base é um número entre 0 e 1, ela é decrescente. Naquele caso, a base era igual a meio, né? Meio está entre 0 e 1, por isso que ela era decrescente, ou seja, conforme o valor de x aumenta, meu valor de y diminui. Nesse caso, a função ela será decrescente, tudo bem? Nesse caso também, o gráfico da função nunca intersecta o eixo das ordenadas, eu nunca vou ter um valor negativo de x. Beleza, pessoal? E por hoje é só, vamos encerrando por aqui a nossa aula. Eu sei que foi bastante conteúdo, mas eu peço que vocês estudem com bastante calma. Se tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem que eu responderei assim que puder. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.